Olá pessoal, aqui é a Nângela Lima, estamos de volta com mais uma aula de AutoCAD. Hoje a gente vai falar sobre o Snap, ou Object Snap. O Snap é uma ferramenta de precisão do AutoCAD que auxilia a gente na hora do desenho. E eu vou estar explicando direitinho onde se encontra a ferramenta, o que faz cada coisinha, tá? Então vamos lá. O Snap, ele está aqui nessa barra inferior, tá? Ele é esse símbolo aqui desse quadrado com um pontinho verde. E do lado a gente tem um triângulozinho para baixo, uma seta para baixo, onde a gente pode abrir as configurações. Aqui a gente habilita e desabilita cada ferramenta dessa, ou a gente clica em Object Snap Settings, vai abrir uma janela também para configurar cada coisa. Eu vou explicar alguma delas para vocês, tá? As mais importantes, para que você possa saber o que cada uma faz e quando ligar, quando não ligar. Eu vou ligar tudo? Não. Por quê? Algumas atrapalham o nosso trabalho, então você vai ligar somente aquilo que você precisa no momento, tá? Mas sempre tem que ter alguma coisa habilitada para que você venha desenhar melhor, tá? Eu vou desabilitar aqui o Snap para vocês terem uma noção. Desabilitei. E eu vou vir aqui criar uma line, tá? Eu vou criar uma line. F8, torto. Criei uma line. Vamos dizer que eu precise novamente criar outra line, mas grudada neste ponto aqui. Eu não vou conseguir clicar direito porque o Snap não está ligado, certo? Então eu vou clicar. Olhando assim, pode até parecer que está certo, mas quando você dá zoom, você vê que as linhas não se encontram, tá? Então, esse é um dos motivos para que você utilize o Snap. Então, eu vou ligar ele aqui, tá? E a gente vai abrir essa janela aqui. Vamos lá. Endpoint. O que é o endpoint? Endpoint são as pontas das linhas, tá? Quando a gente desenha com o Snap ligado, só em passar o mouse aparece um quadrado verde escrito Endpoint. Você tem que clicar exatamente no centro desse quadrado, para que você clique no lugar certo, tá? Então, ele sempre vai ficar habilitado. Normalmente, ele está sempre habilitado. Midpoint é o ponto central, tá bom? Da linha. Então, quando você passa o mouse aqui, você encontra o centro da linha pelo símbolo do triângulo, escrito midpoint ali, tá? Outro importante é o center. O center, ele acha o centro de círculos e arcos. Quando você passa o mouse no círculo, por exemplo, aparece um mais aqui. Se eu colocar o mouse em cima, se eu colocar o cursor em cima, vai aparecer ali center. E a gente pode clicar e ele vai fazer lá a linha a partir do centro, certo? A próxima ferramenta é o Geometric Center. O Geometric Center, ele está habilitado só a partir do AutoCAD 2016. Do AutoCAD 2015 para baixo, ele não está. Ele não tem, na verdade, tá? O que ele faz? Se eu tiver aqui algum polígono, tá? Que seja polyline, tipo esse retângulo, por exemplo, eu posso aqui passar o mouse e ele vai encontrar aqui o centro da geometria, tá? Então, o Geometric Center é para isso. Node. O Node é para atrair onde tem pontos. Por exemplo, eu vou criar um ponto aqui, tá? Veja que tem um ponto na minha tela, tá? E o point, ele serve exatamente para eu clicar em cima do ponto, tá? E bem em cima dele. Quadrante. O quadrante, ele serve para a gente achar partes de um círculo. Deixa eu desabilitar umas coisinhas aqui. Já está desabilitado. Isso.
O quadrante, ele serve para a gente clicar em pontos específicos do círculo. Quando eu quero criar uma line no quadrante aqui desse círculo. Ao passar o mouse no círculo, aparece aqui o símbolo de um losango, tá? Esse é o quadrante. O quadrante, ele está de 90 em 90 graus do círculo, certo? Então, eu tenho essa precisão, tá? Quando eu desabilito o quadrante, eu não consigo mais achar o ponto certinho do círculo, olha. Não aparece para mim, tá? Então, se você precisar dele, você habilita. Normalmente, eu deixo ele habilitado sem neuras. Intersection. O intersection, ele atrai para a interseção de objetos, tá? Então, se você tem uma linha de interseção com outra, ele também vai atrair para aquele ponto. Por exemplo, eu vou criar uma linha cruzada aqui e eu quero criar uma outra linha a partir desse ponto, tá? A interseção dessas duas linhas, ele vai selecionar, se eu precisar, tá bom? É o símbolo desse X aí, esse X verde, certo? Voltando aqui. Extension gera uma linha de extensão temporária que é exibida quando você passa o cursor nas extremidades de um objeto. O extension, eu vou explicar para vocês aqui na prática. Quando você passa o mouse, não clica, desculpa. Quando você passa o mouse numa linha, arrasta só o mouse, isso sem clique, aparece a linha de extensão. É esse tracejado verde, tá? Você pode pegar um alinhamento e clicar de uma ponta para outra, tá? Olha só, ele acaba ficando na mesma direção quando você clica. É só mesmo para a gente ter uma referência no desenho. Insertion. Atrai para um ponto de inserção de um bloco, shape, texto ou atributo. Perpendicular. Atrai para um ponto de um objeto que forma um alinhamento normal ou perpendicular. Ou seja, se tem duas linhas em perpendicular, aparece também. Tangente. Alinha o ponto de um círculo, arco, elipse ou spline, que forme uma tangente com o segundo ponto especificado. A tangente é quando você precisa, por exemplo, fazer um desenho relacionado, que tenha relação com um círculo ou um arco. Por exemplo, eu vou fazer uma line aqui, vou clicar nessa área aqui de fora. Eu só vou passar o mouse aqui no círculo e eu consigo achar a tangente, tá? Aí, eu clico de novo e faço a linha, certo? Nearest. Atrai para um ponto qualquer de um objeto. O meu nearest aqui, ele está desabilitado. Quando eu tento desenhar uma linha grudando aqui, por exemplo, nesse círculo, tá? Ou aqui nessa linha, eu não consigo. Você pode ver que aparece forçadamente um quadrado aqui, ou aqui o ponto ou ponto de quadrante no círculo, tá? Então, se eu tentar clicar, ele vai forçar a minha linha aí direto nesses pontos e ele não vai clicar onde eu quero. Então, o nearest é sempre importante você habilitar, tá? Então, eu sempre deixo ele ligado. Agora sim, ó, eu posso clicar em qualquer lugar das minhas linhas do círculo, tá? Que ele vai clicar, que ele vai criar a linha, vai criar a forma, tá bom? Então, gente, o que eu deixo habilitado normalmente é endpoint, midpoint, center, geometric center, o node de vez em quando, nem sempre, quando eu preciso eu ligo, quadrante, intersection eu deixo, extension eu deixo, tá? Perpendicular eu deixo, tangente e nearest, tá? Os outros você liga se você precisar, porque se você liga tudo, acaba te atrapalhando e você não tem. E o que era para te ajudar, acaba não te ajudando, tá certo, gente? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Até a próxima aula.